E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam, e a gente vai dar continuidade à nossa série de clássicos para iniciantes. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar a indicação em algum lugar, mas você pode ver esse primeiro e depois dar uma olhada, porque esses dois primeiros textos que eu vou indicar são extremamente elementares, tá? Então, se você caiu de paraquedas aqui, eu vou te explicar mais ou menos como é que é a série. Essa é uma série que eu tô fazendo indicações de textos da literatura clássica, e o nosso objetivo é chegar até a Divina Comédia. Então, se você não tem conhecimento nenhum da literatura clássica, tem esse interesse, essa série vai ser muito boa pra você. Bom, se um dia tu for fazer um curso de letras, provavelmente você vai se deparar com uma cadeira chamada Introdução aos Estudos Literários, Teoria Literária ou Introdução à Teoria Literária, alguma coisa assim. E provavelmente seu professor vai indicar esse livro aqui. Não esse livro aqui exatamente, mas a Poética Clássica do Aristóteles. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Cutrix, foi traduzido pelo Jaime Bruna. Eu achei uma tradução excelente, com boas notas, de fácil compreensão, apesar de ser sim um livro complexo, e também de quebra você vai ganhar outras poéticas, tá? A do Aristóteles, que é a que a gente vai trabalhar nesse vídeo, mas também a do Horácio, que é muito legal, apesar de eu achar que ele caga um pouco de regra, e a do Longino, que eu confesso que eu não li, mas falam que é muito bom. Mas como eu disse, a que a gente vai trabalhar é a do Aristóteles. Como é um texto muito clássico e muito essencial e muito antigo, tu vai achar PDF a roda aí na internet, só não sei se com boas traduções, mas como é um livro curto, provavelmente você vai achar uma boa edição, com boa introdução e boas notas, com um preço acessível, tá? A Poética ela é um dos mais importantes tratados de literatura da história ocidental, e cara, eles são discutidos e são trabalhados até o dia de hoje. Ele foi escrito no século IV a.C. pelo nosso querido Ari, e o livro discute a natureza da poesia e do drama e acaba categorizando tipos e gêneros de literatura. Então, no caso, você vai acabar trabalhando com a tragédia, com a comédia, a poesia épica e um princípio da poesia lírica que meio que não existia na época, e isso aí é discussão para outro vídeo. Geralmente, eu como professor, sempre costumo indicar mais a literatura em si do que a teoria literária, porque é meio chato você estudar um texto de teoria literária sem ter uma base de como é a literatura de fato. Mas com a poética, isso é um pouco diferente. Por se tratarem de gêneros muito distantes da gente, como a epopeia, que eu falei no último vídeo, e a tragédia, que são as peças gregas, que não são as comédias, esse resumo tá péssimo. Eu provavelmente vou fazer um vídeo também sobre esse assunto mais pra frente. Esse livro ele vai lançar bases para que a gente comece a compreendê-los, e isso vai tornar a leitura mais agradável. Porque, de novo, estamos falando de textos que têm mais de 2000 anos de idade, tá? E a gente compreender essa tradição, novamente, vai ajudar muito pra gente chegar até a Divina Comédia com a alma leve. O ponto é na poética que a gente vai entender como esses gêneros se estruturam. Mas a poética também é um texto legal porque ele não é só enriquecedor para o profissional de letras, como de outras áreas, no caso da filosofia, porque ele discute várias coisas interessantes. Pensa o seguinte, naquela época, todos os documentos eram chamados de literatura e eles escreviam em versos. Então você imagina, como que eu vou diferenciar um historiador de um poeta? Para essa necessidade, ele cria o termo mimese, dizendo que a arte ela deve imitar a natureza e a vida. E o que diferenciaria, por exemplo, um historiador de um poeta é que o historiador ele narra, de fato, fatos, o que aconteceu, enquanto o poeta narraria aquilo que deveria ter acontecido, o que poderia ter acontecido. Porque, querendo ou não, a arte é uma forma de representar a realidade. Outro conceito interessante também que é fundamental para a tragédia é a catarse, que é a purificação da alma por meio de emoções muito expressivas. Isso é muito importante para você entender, por exemplo, as peças gregas, sobretudo as tragédias, mas as tragédias elas mais tangenciam a nossa lista do que fazem parte delas. Não só isso, a poética ele é um guia prático para poetas e dramaturgos para dizer o que é uma poesia épica e o que é uma boa dramaturgia, melhor dizendo, o que é uma boa tragédia. Então ele vai discutir elementos como enredo, personagens, ritmo, como esse texto tem que se estruturar, a duração desse trabalho, tudo para você formar uma obra bem-sucedida. Isso é legal porque muitas pessoas dessa lista aqui seguiram antes do Aristóteles dizer ou depois do Aristóteles dizer, mas seguiram à risca muito bem tudo que ele expõe na tragédia. É claro que por ser um tratado de poesia também, ele vai dizer o que ele acha bonito, o que ele acha feio, e a questão do belo eu vou deixar para falar em outro vídeo também, mas sempre foi extremamente discutida na história da arte, na filosofia, e claro, vão existir épocas, para cada época vai existir uma beleza, e o que o Aristóteles pode dizer que hoje é uma puta de uma boa tragédia, hoje pode ser uma coisa
muito antiquada e que não faz mais sentido. Mas como eu disse, muitos autores, inclusive dessa lista, vão acabar usando esses textos e, de novo, pensando nessa continuidade, não tem como ignorar a poética. Eu sei que a gente não saiu dos gregos ainda, mas a gente tá quase. É porque, sobretudo, essa parte clássica, ela é muito influenciada pelos gregos, então não tem como simplesmente ignorar. Mas eu vou confessar isso aqui para o pessoal que já tá assistindo a série desde o primeiro vídeo, pelo amor de Deus, vai lá ver. Mas se você ler o livro de ouro da mitologia que eu recomendei no vídeo passado, tu vai ter percebido que vai ficar muito mais fácil encarar a Divina Comédia depois de ter lido esse livro. Meio que o primeiro vídeo poderia terminar a série ali. Mas como eu disse, é uma série de clássicos para iniciantes, é para quem quer se introduzir nesse tipo de conteúdo, então vamos fazer uma formação interessante, vamos complementar isso da melhor forma possível, e sempre pensar que isso vai te fortalecer como profissional, como leitor e como intelectual. Porque a poética, ela é fundamental, cara. Se você é estudante, professor ou poeta, escritor, não tem como você ignorar esse texto. Vou deixar um questionamento aqui, se você quiser compartilhar lá no RSturari, fica à vontade, que é o meu Instagram, onde eu compartilho a maioria das coisas, e onde eu comecei esse projeto também, mas se quiser deixar aqui nos comentários, eu obviamente vou ler, tá? Que é um questionamento seguinte: você acha que existe uma poética universal? É isso, não deixa de conferir o primeiro vídeo, caso você não tenha visto. Se gostou, deixa o like, se inscreve, porque a gente vai trazer esse conteúdo toda semana, toda quinta-feira vamos estar aí. Siga no Instagram, que de novo é onde eu compartilho a maioria das coisas, e valeu!